Mas já tinha líder pilantra, na Idade Média tinha, no Renascimento tinha, todas as épocas teve. Então, qual que é a minha sugestão para você? Lê a Bíblia. Deixa eu te perguntar. É verdade esse papo de que a Bíblia fala muito mais sobre dinheiro do que sobre amor e fé? Olha, Duda, isso vai impressionar muita gente, mas na verdade a Bíblia, em termos de menção, de citação, ela fala mais sobre o dinheiro. São mais de 2.000, entre 2.000 e 2.500 menções sobre o dinheiro nos 1.189 capítulos da Bíblia, né? Nossa. E aí você vai ter menos referência, muito menos de fé, até mesmo menos sobre oração, por exemplo, né? Especificamente porque esse assunto que envolve de várias maneiras, por exemplo, a Bíblia usa muito a palavra shekel, que é a palavra ciclo, né? Que é utilizado e servia de moeda na antiguidade. Então você vai ter uma quantidade enorme e muito ensino a respeito desse assunto, principalmente na literatura de sabedoria, né? Mas também nos evangelhos. Então acho que talvez surpreende, porque o pessoal tem uma ideia, né, da Bíblia como um livro assim meio fantasmagórico, né, fora da realidade concreta, mas não é o caso. E, por exemplo, se a gente pega aquela passagem lá dos talentos, Jesus fala, né, que um cara ganhou 5, o outro 2 e outro 1. Aí tem uma hora que ele fala assim, porque deu um só, né? E tá aí, ó, educação financeira na Bíblia. Ele chega pro cara que só tinha 1 e não fez nada, e ele falou, pô, meu, na linguagem versão primo pobre, né, na nova tradução, né? Século 22. Pô, meu, por que você pelo menos não botou esse talento no banco pra render e ganhar um investimento? Já tinha banco naquela época? Olha, é claro que a gente não pode pensar numa estrutura bancária como a gente conhece hoje, né? Mas, na verdade, desde a mais antiga, assim, realidade das civilizações, você tinha esses mecanismos, né? Você tem uma ideia, tem documentos da antiga Mesopotâmia, que tem a ver com a Babilônia antiga, que fala quando você fazia um empréstimo que tinha a ver com cereais a ser plantados, você tinha que pagar um juro de 20% depois, né? Caramba! Então, essas coisas existiam, e lembre-se também que a gente tinha essa questão de a moeda propriamente dita, a gente tem confirmação hoje, porque antigamente se usava o que era chamado um ciclo de prata, um peso de prata, né? Que você vai nos museus, por exemplo, antigos, você encontra lá, na média eles pesavam 11,4 gramas, um ciclo, né? Mas a partir do século VI, na região da Frígia, agora sob a administração do Império Persa, surge moeda propriamente dita. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Surge moeda propriamente dita. E aí, quando você vai fazer uma coisa de um contexto com outro, você tem que ter uma taxa de conversão, né? Então, existe sim, né? Inclusive, em Jerusalém aconteceu um negócio interessante, porque o pessoal precisava trocar dinheiro, né? Quando ia para as festas do templo. Então você tinha um peregrino judeu que morava na Grécia, que morava na Fenícia, ele ia lá... Uma casa de câmbio. Exatamente. Então existia isso, e existia gente que trabalhava, né? Claro que não tem uma agência bancária, mas que eram pessoas que eram, vamos dizer, os profissionais que trabalhavam nessa questão, e havia, sim, esse trabalho que a gente pode dizer incipiente daquilo que mais tarde, no mundo posterior, vai se tornar banco, né? Então as funções já estavam presentes de maneira incipiente. Tá, e aí como é que a gente consegue lidar? Por exemplo, a Bíblia tem um versículo que fala que a gente tem que se preparar, a Bíblia fala que quem junta aos poucos vai enriquecer, a Bíblia fala que o sábio tem sempre coisa guardada dentro de casa, enquanto o tolo gasta tudo que ganha. A gente pega o exemplo de José, por exemplo, falando sobre reservas de emergência para Faraó, né? Faraó vai ter 7 anos de coisa boa e 7 anos de coisa ruim. Guarda dinheiro e se prepara para quando vier o problema. Fala da formiga também, né? Ó, aprende com a formiga que guarda. Só que como que a gente pode relacionar isso? Porque tem muita gente que fala, eu não vou guardar porque isso é falta de confiança em Deus. Ou então, eu não vou guardar porque lá no Evangelho fala que a gente não pode guardar, no Sermão do Monte, inclusive, né? Não dá juntar tesouros. Não pode ajuntar tesouro na terra e sim no céu. Como é que a gente equilibra essas duas coisas? O que está envolvendo aí o entendimento das coisas? Quando a Bíblia nos apresenta o que a gente chama de lei de Deus, a palavra Torá é melhor bem traduzida pela palavra instrução. Você tem diretriz da parte de Deus como lidar com a vida, com o próximo e com o próprio Deus. E a ideia é o seguinte: se esse mundo, se a realidade onde a gente está, ele é criação divina, Deus sabe os princípios com os quais a gente deve lidar para que a nossa vida tenha shalom. Shalom você vai entender, é paz, né? Mas é prosperidade. É shalom? Shalom é prosperidade, shalom é segurança, shalom é plenitude, shalom é bem-estar. Então, o justo, diz o Salmo 1, verso 6, tudo que ele fizer prosperará. Então, quer dizer, se existe um
diretriz de Deus para lidar com a vida, e eu atendendo a essas diretrizes, seguindo, em todos os aspectos a minha vida vai caminhar na direção de uma plenitude. Nesse sentido, diferente da ideia platônica, diferente da ideia de que esse mundo, essa realidade material é uma coisa horrível que a gente deve se afastar, o pensamento bíblico diz que não, que tudo que existe é criação de Deus, que usufruir, né, das coisas à nossa volta é um privilégio e é uma bênção de Deus. Então não há nenhum problema em se alegrar na vida, em usufruir da criação, em ter elementos, mantimentos, bem-estar. Isso por si só é positivo e favorável. Onde a coisa pega? Quando você, ao lidar com os bens e com as riquezas e com os benefícios, lidar com o conhecimento, com a sabedoria, com tudo que você tem na vida, quando isso passa a não ser mais algo que abençoa a sua vida e que serve a você, ao próximo e a Deus, e passa a ser Senhor e a dominar. Então, no contexto do Sermão do Monte, a ideia é, não entendam que ajuntar tesouros na terra é suficiente para garantir a sua espiritualidade. Porque o que Jesus diz isso? Porque na época o pessoal fez uma equação muito simples, né, que o próprio Antigo Testamento questiona na história de Jó. A todo mundo que está bem de vida, necessariamente fez o que é certo e foi abençoado por Deus. Mas às vezes não, o cara é um corrupto ladrão. O salmista fala muito isso, exatamente, né? Ver o ímpio prosperar, né? Salmo 73. E a ideia de qualquer pessoa que está passando um aperto muito grande, essa pessoa necessariamente tem alguma dívida com Deus, alguma coisa que ele está batendo a cabeça por aí. Então ele vai contra essa ideia, então ele diz, olha, o foco da vida não é ajuntar nesse sentido de descansar o coração e confiar nisso como se fosse garantia de plena bênção de Deus. Então, nesse sentido, o que é importante? O que é fundamental? É que a pessoa entenda que tudo que ela tem, os seus dons, a sua capacidade, a sua trajetória, o seu aprendizado, deve ser desenvolvido ao máximo. Se você tem condição de estudar, estude. Aprenda, tem condição de desenvolver, tem condição de crescer financeiramente, tem condição de ir longe na sua trajetória, faça o máximo sem que isso lhe suba a cabeça, sem que isso passe a dominar você, sem que isso tome o lugar de Deus na sua vida, e você, com tudo que você tem, que a sua vida seja um canal de bênção para você, para a sua família e para as pessoas. Porque senão, Edu, se todo mundo achar que quanto mais pobre e fedido o sujeito for, melhor, aí nós estamos numa situação difícil, né? Porque aí ninguém nunca vai fazer nada para melhorar a vida de ninguém. Né? E a gente pode fazer do mundo um lugar melhor com os princípios de Deus, e isso também faz parte da proposta da fé. Tá. E não tenho certeza, mas acho que é algum texto do C.S. Lewis que ele fala sobre o perigo dos extremos. E no cristianismo, parece que a gente tem um certo extremo, né? Alguns falando que o certo é fazer voto de pobreza, você tem que ser pobre porque é pecado ser rico, e a Bíblia não dá base para isso. E o outro perigo é o tal da teologia da prosperidade, que também é um extremo exagerado, e os dois são confusos e confundem a cabeça das pessoas, não é? O que acontece? Com a influência das ideias platônicas e neoplatônicas, grande parte do cristianismo medieval passou a ser uma proposta de negação da vida. Teve uma época que o pessoal até dizia, né, que o mau cheiro do corpo significava o bom cheiro da alma. Tem gente no trem aí que tá com a alma legal, hein? Ó, eu ando de trem, viu? Tem a gente que dizia que a santidade de uma pessoa era medida pelo tanto de piolho que ela tivesse. Né? Então, é mesmo, meu? Sim. Então é um negócio bizarro. Mas peraí, Bertrand isso Russell, aí é papo que foi usado pela própria igreja para arrancar dinheiro das pessoas? Porque eu também não gosto de tapar o sol com a peneira, né? Não só hoje, mas em toda a época teve gente que usou a igreja para fazer os outros de trouxa. Então, eu não vou dizer que a igreja propriamente, mas em certos momentos, setores da igreja e certos grupos entraram. Tem até uma ordem chamada Ordem dos Mendicantes, né? Então, que o pessoal entendia que a bem-aventurança estava no mal-estar físico máximo do indivíduo, né? Agora, você não vê isso ensinado na Bíblia. Inclusive, a ideia de que tem pessoas abastadas na comunidade da fé está claro em 1 Timóteo 6, ordene aos ricos deste mundo, quer dizer que essa comunidade tem pessoas que têm recursos e tem pessoas que têm menos recursos, não é o problema. E o que acontece? Como o pessoal entrou nessa coisa, eu acho que uma boa parte da espiritualidade, inclusive muito no Brasil, tem essa ideia de que se você é uma pessoa espiritual, se você é uma pessoa dedicada, quer dizer que você deve ser a pessoa mais miserável possível, porque você não se apega a bens materiais. Eu conheço muita gente que não tem nada e é super apegado, eu conheço gente que tem muito recurso e é de boa com isso. E, mais nos tempos recentes, com esse lance do consumismo acentuado, desse mundo de hoje, houve uma inversão nesse processo, onde a coisa foi radicalizada do outro lado. E aí a ideia foi a seguinte,
se você é filho do rei, você deve viver na realeza. E aí a coisa esquisita, Edu, é que nessa pegada, o pessoal, tipo, transformou Deus num servo. Então é o seguinte, você tem supostamente direito às bênçãos, né? Fizeram uma leitura esquisita lá de Gálatas, que a bênção de Abraão, que devia chegar aos gentios, que a bênção dele era o dinheiro que ele tinha, ouro e prata e gado, e que agora todo mundo que passar a ser seguidor de Jesus precisa ser rico, senão está em pecado. Essa ideia, primeiro, se fundamenta em promessas equivocadas, traz uma exigência para Deus que não faz sentido e coloca, assim, quase que o indivíduo como Senhor e Deus como aquele que é obrigado a lhe conceder riquezas sem necessariamente ter qualquer propósito nisso, né? Então a ideia da Bíblia, que vem da palavra que aparece em Coríntios, o economos, né, é que nós somos gestores do que Deus nos entrega, porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo, os que nele habitam. Quer dizer, na verdade, toda essa realidade pertence a Deus. Então Deus nos dá a oportunidade de que esses recursos passem pelas nossas mãos. Estamos falando de recurso financeiro, recurso moral, recurso de conhecimento, né, para que a gente venha gerir isso, que ele permite estar ao nosso alcance para fazer aquilo que importa na vida, que é amar Deus e amar o próximo. Então a pergunta é o que eu faço com o dom, com a inteligência, com o recurso, com o dinheiro que eu tenho. Então esse é o caminho. Então a nossa espiritualidade não é medida pela quantidade de dinheiro e nem pela ausência dele, mas pela nossa fidelidade em relação a Deus. Então esses extremos realmente são desequilíbrios que devem ser evitados. Sim, boa. Eu vou fazer uma reflexão, depois o senhor fala o que o senhor acha. Tá? Pessoal, eu sou cristão, desde que nasci. Melhor decisão que eu já fiz na minha vida, eu troco tudo pelo... Sabe, não tem nada que Deus me mande fazer que eu não faça. Inclusive, se ele falar algum dia para eu abandonar meu canal, eu vou chorar muito, mas vou fazer, né? Eu sou cristão, mas eu gosto de falar... Tem gente que tem medo de falar isso, porque acha que fica pior ainda, mas eu não acho. Galera, vocês têm que entender que desde a época de Jesus Cristo, sempre teve gente pilantra no meio religioso. Sempre. E, por que eu tô falando isso? Hoje em dia eu tenho a impressão, pastor, que tá ficando na moda ser crente. Diferente lá de fora aqui. Ser crente? Vem cá então que você vai ver, né? Que lá não é pop ser crente. O Brasil tá ficando meio que na moda, de forma que parece que todo mundo hoje é crente. Por um lado é bom, só que por outro lado, começa a ficar meio confuso. Peraí, o que é ser crente? E qual que é a reflexão que eu queria fazer aqui? Primeira coisa que eu acho estranho. Eu, particularmente, tenho achado que tem muito pastor que tá se rebaixando a coach. Por quê? Porque viu que dá dinheiro. E por que eu falo isso? Porque tá cheio de influenciador que tá começando a ser cristão, que tá falando que é crente, que tá falando que é isso, que é aquilo. E de certa forma tá começando a fazer uma conexão, que eles chamam de network, que é um negócio legal, só que também dá pra ser usado pro mal. Fazer conexão e tá de certa forma parece que aliciando pessoas a começar a querer dinheiro mais do que qualquer coisa. Então isso é uma coisa que tá me preocupando. Por quê? Porque começa a aparecer pras pessoas, inclusive as que não são cristãs, que o cristianismo é um bom negócio. E na mão de uma pessoa mal intencionada é mesmo. Então eu fico assim com o pé atrás. Eu tenho visto muita igreja, eu não vou citar nome de nenhum aqui, mas me passa várias, que parece que tá fazendo, não é mais um culto, é um encontro pra network e fechar negócio. Eu já ouvi falar, gente, aqui ó, tem igreja aqui que quem dá dízimo maior senta na primeira fileira. Cara, Jesus, na minha concepção, daria um tapa na cara de um idiota que faz isso. Tá? Eu vou falar aqui, eu sou bem sincero, e eu falo isso, galera. Por quê? Porque você que tá em casa e não é cristão, você precisa entender. Tem crente fajuto que tá fingindo que é cristão, tá usando a igreja, usando a Bíblia pra ganhar dinheiro, mas isso já tinha. Na época de Jesus, depois o senhor pode falar, mas já tinha líder pilantra, na Idade Média tinha, no Renascimento tinha, todas as épocas teve. Então, qual que é a minha sugestão pra você? Lê a Bíblia. Eu amo igreja, eu super recomendo a pessoa ir numa igreja. Eu acho estranho um crente que fala que não vai na igreja. Pra mim é esquisito. Eu não acho que é certo. Só que você tem que entender e analisar se a igreja que você tá indo é boa ou não. E eu acho importante fazer isso porque, ao mesmo tempo que tem um monte de gente ficando crente, nessas igrejas que não fala sobre santidade, não fala sobre arrependimento, só fala sobre network. Só fala, não, vamos ver hoje a história de Abraão, o cara mais rico do mundo. Eu já vi pregação de gente que distorce tudo o texto ali de Abraão como se Abraão fosse um cara que sempre quis ser rico. Sabe, como se Salomão sempre quis, na verdade não, ele pediu sabedoria, não pediu riqueza. Eu falo isso porque eu como cristão, eu sofro ouvindo esse tipo de crítica. Vocês da igreja cristã estão cada vez mais zoião. Vocês cristãos estão cada vez mais querendo ganhar o dinheiro dos outros. Sempre teve gente assim. Só que o discurso de Jesus era outro. Né? Aquela passagem lá que ele fala, né? Que ele tava falando lá, não, tem que fazer isso, isso e isso. A galera começou a sair fora. Aí ele falou, o quê? Se vocês não estão preocupados para ouvir isso que eu tô falando, né? Comenta sobre isso um pouco, pastor, se o senhor puder. Então, Duda, o que acontece é o seguinte, né?
apesar, né, de todo esse aspecto tão positivo, né, de desfrutar do mundo de Deus, 1 Timóteo 6 vai deixar claro que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Então, existe o perigo, né, de alguém negociar a fé indo atrás de mamon, né? E ir atrás das riquezas como divindade é uma maneira de praticar uma idolatria, de você adorar a si mesmo. O dinheiro nunca é um fim, sempre ele é um meio submetido a uma realidade maior. Qualquer cobiça nossa de grandeza que não esteja submetida a, vamos dizer, ao desejo maior que envolve o reino de Deus, ela está fora de lugar. Então, infelizmente, mas Paulo tinha avisado, dizendo que eles vão fazer comércio de vocês. O texto bíblico diz isso, e ele pede para a gente ter discernimento. Inclusive, recentemente no meu canal, eu até fiz um vídeo como reconhecer uma seita perigosa. E uma das coisas interessantes na análise de 1 Timóteo capítulo 4 é exatamente essa questão desse tipo de orientação tentar dominar a vida das pessoas e passar a manipular as pessoas. Então, tomar muito cuidado com isso. Então, todo o ensino de fé que não coloca Cristo Jesus no centro, que não leva você para conhecer a raiz, a fonte e a Bíblia, e que não centraliza a coisa na verdade do Evangelho, que envolve arrependimento e fé, e de entregar a vida a Cristo, que não nos leva para o centro da questão da missão e aquilo que é fundamental na fé, que é amar a Deus e ao próximo, qualquer coisa que vá inventar firula na outra direção, ela não tem a aprovação bíblica. Então, a nossa vida sempre, sempre precisa ser sintonizada em Romanos 12, né? Você deve oferecer-se a Deus como um sacrifício vivo. O que quer dizer isso? Que nos tempos antigos, né, naquele protótipo de adoração, lá no Antigo Testamento, você oferecia o sacrifício de um animal. Agora não tem mais animal, aí você pega você mesmo, né? Você vai lá e se coloca no altar, você é o sacrifício vivo oferecido a Deus para a sua vida ser um canal de bênção. E se a gente é cristão, o objetivo da nossa vida, em termos de caráter e de caminhada, é de ser semelhante a Jesus. A gente não é cristão para ser presbiteriano, batista, pentecostal, assembleiano. O nosso foco, o centro da fé, continua sendo Cristo Jesus. Então, vamos falar um pouco sobre gente que não é lascada. Saião, por que se fala tanto que os judeus prosperam? Ou que eles são ricos, ou, sei lá, eu já ouvi falar até que os judeus nos Estados Unidos, lá são os caras mais ricos dos Estados Unidos, são os judeus, né? Mas tem mesmo uma ideia de que judeu é mais próspero, né? Então, aí a gente tem, vamos dizer, os dois lados da moeda, né? Uma parte disso, eu acho que é um comentário que não corresponde à verdade, e até meio maldoso e preconceituoso, né? Por quê? O japonês trabalha e é rico, fala, o cara é capaz, olha o que ele conseguiu. O americano, o alemão, o francês, né? Até o brasileiro, normal. Aí, se o judeu se deu bem, falei, o cara é judeu, hein? O cara, ele deve ter algum esquema aí, ele deve ter feito alguma falcatrua, algum negócio. Então, existe uma tradição antiga de que todos os judeus são milionários e que eles, de maneira ilegítima, acabaram, por procedimentos de exploração dos outros, enriquecendo, e isso fortaleceu muito esse comportamento antissemita. Na verdade, eu conheço muito Israel, conheço muitos judeus em vários lugares do mundo, e tem judeu muito bem sucedido financeiramente, tem judeu classe média alta, tem judeu classe média, tem judeu que trabalha para pagar as contas, inclusive tem muito judeu pobre, inclusive em Israel. Então é um pouco mito, mas de modo geral, o povo judeu é muito bem sucedido. E qual é a razão disso? Bom, a primeira é simples, eles têm a Bíblia na língua original para eles lerem e entenderem. Então, uma das coisas mais importantes da tradição judaica é o valor da educação. Com essa perspectiva, muito da tradição judaica, desde os tempos antigos, na época romana, os judeus tinham um índice de alfabetização superior aos próprios romanos e qualquer povo da época, né? A segunda coisa, Duda, é que a tradição judaica ela não é tão influenciada por essas ideias platônicas e neoplatônicas que entraram no ambiente da cristandade. Então, o judeu não acha que ele está, de alguma maneira, sendo culpado porque ele prosperou financeiramente. Ele entende aquilo como bênção de Deus. Então, ele acha normal e acha justo e correto que ele vai fazer um empreendimento, que ele vai trabalhar e que ele vai ter sucesso naquilo. Um terceiro fator importante, que é muito legal, e eu acho que é a coisa mais interessante, eu mesmo agora, nesse momento de conflito, de guerra, eu tenho falado com amigos em Israel, né? Eu tenho gente muito amiga do lado árabe, do lado judeu, e sei que muitos de fato estão querendo paz, não querem saber dessa confusão toda que se definiu lá por conta do terrorismo, e
Aí eu vou tentando assim, devagarzinho, pisando em ovos para consolar o pessoal. Aí o pessoal fala, não, sai, esquenta a cabeça, vai passar logo. A gente vai dar a volta por cima. Os caras têm um otimismo que é doideira. Então, por exemplo, final de setembro, começo de outubro, geralmente você tem o Ano Novo Judaico, o Rosh Hashanah, festa das trombetas na Bíblia. Aí os caras vão cantar, né, para receber esse Ano Novo, e eles vão cantar dizendo Bashanah, Raba'ah, Nesheve, Al-Mirpeset, Ve, Nisport, Sipurim, Nodedô. Amém, amém, amém. Amém. Mas aí chega um pedacinho que ele diz assim, ó, Otire, Kamatov, Yehie, Bashanah, Bashanah, Raba'ah. Você ainda vai ver quanta coisa boa vai acontecer no ano que vai nascer. Quer dizer, em vez de cantar Nana Nenê que a Cuca vem pegar, ou Boi Boi da Cara Preta, pega esse menino também de careta. Atirei o pau no gato. Atirei o pau no gato. Não, o papo, a conversa é tipo assim, não há nada que seja desafiante a ponto da gente não ter esperança e capacidade de fazer a mudança. Então esse espírito otimista que não tem essa pegada desse fatalismo, pau que nasce todo. E é engraçado isso eles não terem, porque foi um povo que sofreu 2000 anos e mesmo assim não se prendeu no vitimismo. Não tem vitimismo, os caras não dão. E também, por exemplo, vamos falar a verdade aqui, abertamente, você pega um brazuca assim mesmo, né? Raiz. A raiz, tal. Você chega para ele e fala, vamos fazer uma pesquisa aqui sobre microbiologia. Fala, mas se eu tivesse o recurso que os Estados Unidos têm, né? Se eu tivesse o laboratório que tem na Alemanha, se eu tivesse a tecnologia que tem o Japão, o judeu não quer nem saber nada disso. A cabeça dele é o seguinte, ó, se tem alguém que fez, a gente também faz. Como? Eu não sei. E por isso, que aí é a última coisa que eu acho interessante, eu nunca vi nenhum povo na história que consiga se reinventar tão rapidamente. A maior parte dos judeus hoje em Israel tem o seu, vamos dizer, avô, ou bisavô, e às vezes até pai, em grande parte que fugiu, né, do Holocausto, fugiu de perseguição e vieram de outros países e vieram morar em Israel. O cara morava na Polônia. Na Polônia ele vendia chapéu e vendia casaco de pele de urso. Agora está morando no deserto. Agora ele está num lugar que faz 45 graus, na Polônia fazia 30 negativo. Então, assim, a capacidade, né, esse empreendedorismo, essa condição de dizer, peraí, aqui, né, por isso que Israel se tornou o que chama de Startup Nation, né? Você tem um valor extraordinário para criatividade. Isso, sabe de onde vem isso muito? Da leitura da Bíblia, daquela conversa, a tradição judaica diz assim, onde há dois judeus reunidos, há pelo menos 7 opiniões diferentes, né? O pessoal está sempre conversando, discutindo, trocando ideia, então a coisa é efervescente. E não assistindo Big Brother, né? Por exemplo. Então, é um negócio curioso, como o pessoal, de fato, né? A gente aqui canta, mas ele é que se faz, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, porque é curioso. Então, nesse sentido, uma grande parte dos judeus, de fato, tem tido facilidade em empreendedorismo, em criatividade e, consequentemente, em, vamos dizer, sucesso financeiro. Mas então, você acha que tem uma bênção especial sobre eles? Ou é uma questão de educação, em estrutura, em educação, tipo assim, de sempre aprender, sem esse papo besta que muito brasileiro tem de, ó pobre, ó vida, ó azar, vou morrer pobre, nasci na pobreza. Mas tem uma certa coisa assim? Então, aí a gente entra num caminho meio complicado, porque a pergunta é o que é ter bênção de Deus sobre a nossa vida? O povo de Deus, a igreja de Deus, tem bênção sobre eles? Tem. E tudo dá certo e não tem problema nenhum para a igreja. O povo judeu é abençoado por Deus e, por acaso, nunca passou por perseguição, nunca houve problema nenhum. Então, assim, o fato de que há bênção de Deus destinada a Israel, destinada àqueles que estão em aliança com Cristo Jesus, e a bênção de Deus para uma série, inclusive, de outros povos na Bíblia, além de Israel. Mas isso não significa ter o seu caminho facilitado. Essa cabeça que a gente tem, ó, se Deus falou uma coisa legal, a gente deita sombra e água fresca e vai dar tudo certo. Não é assim. A bênção principal que você tem para o judeu e para o cristão é exatamente a orientação que ele tem na sua palavra, a revelação para a gente, que você vai ver lá. E quando esses princípios saem da teoria, saem do caminho esquisito e passam a integrar a vida, a comunidade, o jeito de ser, aí você colhe os frutos. Então, a maior parte dos judeus que tiveram um sucesso extraordinário em qualquer campo de atividade, 20% dos casos de prêmio Nobel são de origem judaica e eles são menos de 1% da população mundial. Isso está ligado ao estilo de vida decorrente da sabedoria cuja raiz está no pensamento bíblico. E eles, sobre esse negócio de mamon, o que é isso aí, né? Que a Bíblia fala, cuidar com mamon, você não pode ter 2 senhores. Quais são os perigos? Porque, às vezes, parece que a igreja a Bíblia pega pesado com a riqueza, né? Por que a gente tem essa impressão, né? É difícil um rico entrar no reino do céu e tal, ao mesmo tempo que a Bíblia não fala nada contra a gente enriquecer.
né? Quais são os problemas que fazem Jesus ficar tão, opa, cuidado com esse negócio? Então, Mamon, né, que é uma referência a uma divindade que está ligada, né, ao dinheiro, que é conhecida nesse contexto, e algumas versões até vão direto ao ponto, né? Traduz Mamon diretamente por dinheiro mesmo. Eu já vi. Porque é que o que aconteceu no contexto dentro da tradição religiosa dos dias de Jesus, a coisa foi naquela direção que eu mencionei, que se alguém está bem sucedido financeiramente, a ideia é que essa pessoa está sendo agradável e é aceita por Deus. Essa é a discussão do livro de Jó, porque quando você lê o livro de Jó, né, sem entender bem o que está acontecendo, havia um homem na terra de Uz, o seu nome era Jó, um homem piedoso e temente a Deus, que não se desviava dos seus caminhos, né? E ele era o homem mais rico do Oriente. O que quer dizer mais rico? Mais justo. A equação era direta. E num certo sentido, dava para entender, olha, a pessoa tem as orientações divinas, ele segue, então ele vai ser bem sucedido. Só que essa equação ela não enxerga a vida na sua totalidade. Ela enxerga a vida num princípio geral, né? Eu nunca vi o justo a mendigar o pão. Mas espera aí, num ambiente de guerra, você vai ver. Porque aquilo não está falando como uma promessa, aquilo é uma máxima. É uma declaração que você vai ver como realidade nas condições normais de temperatura e pressão, e não para todos os cenários possíveis. Aí o que acontece? Aí, nesse momento, o pessoal faz essa compreensão. Por isso que você vai ter, por exemplo, o rico e o Lázaro. Qual é o problema, por exemplo, do rico? O rico, a coisa mais assustadora é que ele não tem nome. Ele tem a sua identidade construída na riqueza. Verdade. Por isso a coisa mais importante na tradição hebraica é o nome da pessoa, que o nome revela, é a sua própria essência. Quando ele chega do lado de lá, ele não tem nome, o Lázaro tem. Caramba, é verdade, hein? Então essa é a questão fundamental que está por trás do cenário. Então o que acontece? Quando Jesus está falando no Sermão do Monte, ele está confrontando dois mundos. O mundo dos religiosos à sua volta, principalmente dos fariseus, e o mundo pagão. Quando vocês forem orar, não fiquem repetindo a mesma coisa como fazem os gentios, os pagãos. E tanto que Jesus ora diferente, que os discípulos falam assim, então nos ensine a orar, porque não é de um jeito nem do outro. Então, como Jesus está falando nesse contexto, ele vai dizer, ele vai confrontar essa ideia de que a pessoa que necessariamente é bem-sucedida financeiramente, que ela está agradando a Deus. Até porque, nesse momento, muitos religiosos e muitas pessoas estão bem de vida nessa época de maneira corrupta. Por exemplo, os publicanos que ganham dinheiro e fazem extorsão, como era o caso do próprio Zaqueu, e o pessoal do templo e mesmo os fariseus estão tudo ligado com os próprios romanos. Qual é o problema no templo? O templo não é que é errado vender uma coisa no templo porque é um espaço sagrado, é porque o negócio que custava 5, no templo estava custando 50. Porque o cara tinha que vir lá da Galileia, em vez dele trazer uma ovelhinha para trazer no sacrifício, ele deixava para comprar lá em Jerusalém. Aí, meu amigo, socorro, né? E a coisa perdeu o caminho. Então, nesse sentido, é que existe o que a gente chama da crítica da riqueza, não da riqueza em si, mas a riqueza que se tornou símbolo de justiça e aprovação de Deus sem consideração do que ela realmente significava na vida da pessoa. Que é o que estava acontecendo na época. E exatamente. Nesse sentido, agora, quem era discípulo de Jesus e fez tudo na hora H no final de Jesus? José de Arimateia. E quem era José de Arimateia? Era um indivíduo rico. Entendeu? Então, você vai ver. Logo no começo, o primeiro livro, cronologicamente, do Novo Testamento é o livro de Tiago. E já está falando da relação que havia entre os ricos e os mais necessitados da comunidade, né? Então, nesse sentido, o reencaminhamento é que as pessoas bem-aventuradas, bem-sucedidas financeiramente, elas devem entender qual é o seu papel, qual é a sua função. Todas as nossas ambições são legítimas, desde que elas estejam sujeitas à ambição maior, que é o reino de Deus. E é interessante falar isso, né, pastor? Porque, tipo assim, ele fala, né, é difícil um rico entrar no reino do céu. É impossível. É possível, né? Impossível. É impossível, né? Claro. E ali, por exemplo, esse versículo não faz sentido nenhum, assim, se a gente for analisar o contexto, na Suíça. Todo mundo é rico na Suíça. Então, porque eu tô pensando, no contexto que eles estavam, o pessoal fazia mau uso da riqueza. Mas a ideia é a seguinte, é que quando você via um indivíduo rico, você falava, esse cara já está salvo. Tá. Por quê? Porque tem a ver com a teologia da prosperidade de hoje. Sim, se esse indivíduo está rico, está bem, é porque Deus abençoa a vida dele. E Deus abençoa ele com riqueza porque ele é justo. Então essa equação foi estabelecida. Então nesse caso, Jesus vai dizer
que é difícil, na verdade, é impossível, um rico, né, porque é mais fácil o camelo passar por fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu, e até o texto paralelo fala para aqueles que confiam nas riquezas, né, porque nesse caso os discípulos ficam assustados e até dizem, puxa, se for assim, então quem pode? Aí Jesus diz, o que é impossível para os homens é possível para Deus, porque a ideia é que tudo aquilo que as pessoas tinham entendido indevidamente, que você vai conseguir passar a conversa em Deus, você vai conseguir negociar com Deus e garantir a sua salvação com base na sua justiça, nas suas obras, na sua vida religiosa, no seu sucesso financeiro, na sua posição como eu sou do povo eleito e conheço o Deus verdadeiro, eu não sou como os demais, tal. Nada disso garante. Você, como todo mundo, é chamado a arrependimento e fé. Boa, boa. Entendeu? Tem uma vez eu vi, acho que 2 frases que eu achei legais. Uma era alguma coisa assim, nada do que vem de Deus é obtido com dinheiro. E uma outra que era alguma coisa assim, quem serve a Deus por dinheiro vai servir ao diabo se ele fizer uma proposta maior. Com certeza.